Oi, tudo bem? Continuando então a compartilhar com vocês algumas das revisões que eu tenho feito atualmente, eu quero compartilhar uma revisão que eu costumo fazer a cada 6 meses, que é a minha revisão dos objetivos de médio prazo. O que são objetivos de médio prazo? Eu costumo trabalhar, dentro do meu método de organização, objetivos de curto, médio e longo prazo. Curto prazo seria uma abordagem mais semelhante ao método GTD, que seria de até 2 anos. Longo prazo seriam objetivos de vida, ou seja, objetivos que eu quero concluir até o final da minha vida. Médio prazo seria, então, o que fica aí nesse meio, acima de 2 anos, mas durante uma determinada era da minha vida, esse momento que eu tô vivendo. E isso pode ser muito subjetivo, variando de pessoa para pessoa. Já tem outros vídeos aqui no canal onde eu explico um pouquinho melhor essa distinção. Vou deixar linkado em algum lugar aqui na tela para você poder ver, pra gente não gastar muito tempo deste vídeo explicando o que é cada uma dessas categorias de objetivos, porque o objetivo deste vídeo aqui é justamente mostrar para vocês como que eu fiz essa revisão. De modo geral, os objetivos de médio prazo, eles têm uma característica que é eles são objetivos de construção, eles levam algum tempo para serem alcançados, não são metas ou objetivos tão rápidos quanto os de curto prazo. Eles são o que eu gosto de chamar de curva do transatlântico, ou seja, o transatlântico, quando ele precisa virar, ele não dá uma guinada, né? Não dá um cavalo de pau, assim, ele tem que fazer uma curva que vai lá na frente e tal, porque leva um tempo. Então, pra gente fazer algumas modificações na nossa vida, a gente tem que fazer essa curva do transatlântico. Isso são os objetivos de médio prazo. E é claro que o médio prazo também depende do parâmetro analisado. Para um ser humano, você pensar em 100 anos daria uma vida muito cheia e muito significativa, porque afinal de contas aí a média de longevidade do brasileiro é de 76 anos. Mas se você pensar, por exemplo, na história da humanidade, 100 anos são um respiro, né? Então, assim, o médio prazo depende muito do parâmetro que a gente está analisando. Para uma empresa é diferente do que para uma pessoa. Para uma criança, o médio prazo significa uma coisa, para um adulto, para um idoso significa outro. Então, para uma única pessoa já varia bastante, assim. Nesse momento de vida que eu estou prestes a completar 39 anos, então eu tô num momento da minha vida, assim, que eu me considero adulta, finalmente me considero adulta, a minha idade limite para me considerar adulta era 36, então ok. Mas eu ainda não sou idosa, não cheguei na terceira idade. Então eu tô nesse momento da minha vida que tem várias coisas que eu quero construir para ir colher lá na frente. Quando eu estiver talvez chegando ali nos 55, 56, eu já começar a caminhar para um destino ali da velhice com um pouco mais de tranquilidade. Então eu tô num momento assim de vida de uns 15 anos, talvez, né, que tem uma série de coisas que eu quero fazer. Eu consigo chegar numa coisa ainda mais recortada dentro disso, que seria um ciclo de 8 a 9 anos, que eu associo muito à coisa da numerologia cabalística, que eu gosto. Na numerologia cabalística a gente aprende que a gente vive em ciclos de 9 anos. O primeiro ano você começa a plantar coisas que você quer colher lá no 8º ano, no 9º ano você vai fazendo uma limpa para você entrar num novo ciclo com tudo mais fresquinho e tudo mais. Eu acredito bastante nisso, eu gosto. Inclusive tem um vídeo recente sobre isso, vou deixar linkado em algum lugar aqui na página para vocês assistirem se vocês quiserem. E aí quando eu penso nesse ciclo de 9 anos, né, vai aí até os meus 46, 47 anos, se eu fazer as contas direitinho aqui, mas eu tô no ano 1 indo para um ano 2, agora em setembro, quando eu faço aniversário, né? E quando eu paro para pensar nesse ciclo, tem várias coisas que eu quero fazer nesse meio tempo. E então, essa reflexão sobre os objetivos de médio prazo é justamente sobre essas coisas que eu quero fazer nesse meio tempo. Então, assim, como que eu organizo essas informações? Eu tenho um mapa mental no MindMaster, que eu tô passando tudo para formato de mapa mental de novo, porque eu gosto bastante desse formato. Eu já tentei fazer esse mapa de objetivos de médio prazo em formato de mural, eu já tive também desenho, eu já fiz painel no Trello, etc. Todos são ótimos formatos e, assim, não tem certo ou errado, tem aquilo que faz mais sentido para você no momento. Para mim, tem sido nesse formato de mapa mental, então, nessa revisão que eu fiz agora em julho, eu montei de novo em formato de mapa mental lá no MindMaster, e aí eu vou inserindo as informações que para mim fazem sentido visualizar quando eu fizer essa revisão. A próxima revisão desse material tá prevista então para fazer em janeiro, né? Então eu só vou vê-lo novamente em janeiro. Logo, quando eu faço essa revisão aqui nesse momento, eu deixo esse mapa o mais atualizado possível de acordo com o que eu estou pensando a respeito desses diversos elementos da minha vida hoje.
E aí capturo, né, as providências que eu tenho que tomar, coisas que eu tenho que fazer com relação a tudo que eu anotei aqui, com base nessa reflexão. E aí quando eu for revisá-lo novamente lá em janeiro, com certeza uma série de coisas terão andado, outras não, enfim, eu vou reavaliar, vou inserir informações, vou reescrever o que está ali, vou mudar o plano de fundo, enfim, faço uma revisão para mantê-lo atualizado. E se você quiser, é uma boa prática, não é obrigatório. Nada disso é obrigatório, na verdade, tá? São boas práticas, mas uma boa prática é você salvar essas versões sempre para você ter como referência, para no futuro você revisar. Eu, por exemplo, adoro revisar. Eu comecei a fazer esses mapas, eu acho que em 2013, se eu não me engano, assim, nesse formato que tá. E aí eu tenho alguns guardados, porque às vezes eu ia atualizando e não guardava a versão anterior, né? Porque eu ainda não pensava sobre isso. Mas quando eu comecei a guardar, é muito legal, porque quando você revisa esses mapas antigos, você vê. Eu pelo menos vejo assim, nossa, olha o que a Thaís de 2013 pensava sobre o futuro dela. E é bem interessante isso, porque quando eu vejo esses mapas de 2013, 2015, 2017, eu tava fazendo esse raciocínio sobre a vida que eu queria estar vivendo hoje. E é muito legal que não só estou vivendo muitos aspectos que eu tinha colocado lá atrás, o que é muito bacana de celebrar mesmo em termos de vida, como também eu vejo como ter conquistado alguns objetivos me fez ver como eu não queria eles. Então isso aconteceu com várias coisas na minha vida. Vou dar um exemplo aqui muito rapidamente. Mas uma coisa que quando eu comecei esse trabalho com organização lá atrás, eu falava assim, eu quero ter em algum momento tipo uma escola, sabe, de cursos mesmo de produtividade, ter um centro educacional assim. E trabalhei para isso, né? Eu fiz parcerias visando esse acontecimento. No ano passado a gente chegou a ter um espaço nosso próprio para fazer cursos, mas aí quando eu cheguei nesse momento que a gente tinha o espaço próprio para fazer os cursos, eu vi que era uma coisa que eu não queria fazer. Então é meio complexo para explicar aqui, se vocês quiserem até posso fazer um vídeo só sobre esse assunto explicando melhor. Foi uma decisão assim de empresária mesmo, né, de estratégica para o meu negócio, mas eu falei, eu não quero focar no presencial, porque nesses anos eu vim vendo como focar em cursos online, em trabalhos online, tem uma abrangência muito maior, eu consigo escalar muito mais o meu trabalho. Eu não vejo sentido em estar aqui o dia inteiro fazendo um curso para 15, 20 pessoas, sendo que eu posso gravar um vídeo hoje que vai ser visto por 80 mil pessoas no YouTube. Mais ou menos nesse sentido. Fora que nos meus estudos sobre educação, de prática educacional, didática, etc., eu fui vendo como gente, tudo tá no online e cada vez mais vai estar no online. Então eu falei, eu não vou insistir em um modelo não falido, tá? Mas que vai falir em algum momento e não é isso que eu quero no momento pra mim. Foi o que eu percebi, mas eu tive que percorrer todo esse caminho, todos esses anos, eu tive que fazer muitos cursos presenciais, eu tive que inaugurar o meu espaço, ter um espaço pra eu sentir como era e falar, não é isso que eu quero. Eu adoro aquela frase da música do John Lennon que ele fala, a vida é o que acontece enquanto você faz outros planos, enquanto você está ocupado fazendo planos. Então assim, os planejamentos, eles nos ajudam a direcionar a nossa vida, a gente alocar os recursos de uma maneira mais legal. Poxa, eu não quero chegar no dia que eu morrer e falar, deixei de fazer várias coisas que eu queria porque, sei lá, não me organizei para isso, entendeu? Então, não é sobre engessar a vida, é sobre você aproveitar melhor todos os seus dias. Aliás, eu acho que é isso que faz eu levantar todos os dias da cama pela manhã, né? Querer aproveitar os meus dias, de modo geral. Enfim, eu penso que você refletir sobre o estilo de vida que você quer construir, na carreira, no seu trabalho, para os estudos, para sua família, para sua casa, para sua vida pessoal, para o seu desenvolvimento pessoal, né? Você como ser humano, para suas finanças, saúde, enfim, é uma reflexão que vale a pena. Você fazendo uma lista disso ou não, porque já deve ter acontecido com você que em determinado momento da sua vida você falou, eu quero ter uma meta X. Você não anotou em nenhum lugar, talvez você não tenha feito nenhum planejamento a respeito, mas em algum momento ela se concretizou, entendeu? Então, assim, de alguma maneira isso ficou fincado na sua cabeça, no seu subconsciente, e você acabou alcançando isso. Será que você tem alguma história pra me contar a respeito? Se você tiver, comenta aqui embaixo, por favor, eu vou adorar saber. Vendo esses mapas que eu criei anos atrás, e agora que eu tô no momento, tipo, que faz 10 anos que eu fiz, ou 5, 7 anos que eu fiz, eu vejo, poxa, que legal ter várias dessas coisas que eram muito importantes pra mim e que eu consegui alcançar. Que bom, eu queria
virar pra essa Thaís lá do começo e falar, você tá certa, continua aí, foca nisso, que é onde tá a solução da coisa toda. Bom, enfim, toda essa contextualização é importante para explicar então como eu organizo meus objetivos de médio prazo. Eu tenho então um mapa só para eles, e aí eu coloco assim uma orientação sobre esse ciclo dos 9 anos, só para eu me situar em tempo e espaço quando eu revisar. Eu também coloco assim um descritivo sobre a fase da vida que eu tô. Então eu entendo que nesse momento que eu tô, né, que eu comentei aqui com vocês, é um momento que eu tenho que me concentrar em algumas coisas. Eu vou compartilhar com vocês, tá? Uma parte do meu mapa. É bem íntimo isso, hein, gente? Então vamos lá. Pra mim, é o momento de semear, de realmente construir em todas as áreas da minha vida: trabalho, saúde, finanças, lazer, casa, tudo, estilo de vida como um todo, modelos sustentáveis em todos os sentidos, tá? Mas essencialmente que eu vá conseguir levar a longo prazo para minha vida, modelos de vida. Então, assim, pensando numa velhice tranquila e significativa, porque eu acho que a gente, quando fica idoso, a gente já tem problema suficiente para pensar, sabe? A gente tem problemas com a família, a gente tem problemas de saúde, porque o nosso corpo não é o mesmo, por mais que a gente tenha uma ótima saúde. Mas eu acho que existem muitos problemas adicionais que podem ser evitados, então eu quero tentar evitá-los ao máximo. Então, problemas financeiros, problemas de estrutura, de morar longe de parente, coisas desse tipo. Então, eu quero pensar com antecedência nesses temas para conseguir ter uma velhice mais tranquila no que eu puder fazer, tá? Pelo menos falar assim, eu fiz minha parte, sabe? Assim, fiz minha parte, o que tá acontecendo não fui eu que fiz, tá fora do meu controle, aconteceu porque são condições da vida. Então eu quero ter essa tranquilidade de pelo menos ter tentado. Depois, a outra coisa diz respeito à formação do filhote. Então, o nosso filho hoje tem 10 anos. Nesse ciclo, então, que eu tenho aí de 8 a 9 anos, ele é toda a adolescência dele e toda essa construção educacional dele realmente, né? Então, assim, eu quero garantir a melhor educação para ele em todos os sentidos. Quero que ele tenha sempre esse vínculo comigo e com o pai dele, porque a adolescência é uma fase muito difícil, tanto para ele quanto para os pais. Então, eu morro de medo de perder esse vínculo que eu tenho com ele, né? Enfim, eu quero estar muito presente nesse momento, o que inclusive foi um dos motivos para eu ter decidido levar o meu trabalho 100% para online, não viajar tanto, ficar mais próxima, ter ele trabalhando perto de mim, etc, sabe? Então, agora ele tem 10 anos, ele tá entrando nessa fase crucial da vida dele, de transição, né? Então, ele tá agora entrando na pré-adolescência, na escola já tem muitas mudanças, depois na adolescência, depois pra vida adulta, então é um momento crucial de formação de caráter e de valores mesmo, então eu quero prestar atenção nisso mais do que nunca. Outra coisa também relacionada à família, por exemplo, eu sou filha única, a minha mãe, ela mora em outra cidade, ela tá super bem de saúde, ela tem o trabalho dela, ela tá super bem, tem o apartamento dela, só que eu sei que em algum momento eu vou ter que fazer minha parte aqui de cuidar mais próxima dela, né? Então eu já vinha nos últimos anos pensando sobre isso, como que seria a nossa estrutura familiar, estrutura em termos de casa para atender, o que a gente faria, e a gente conseguiu chegar num plano aí, todo mundo junto, eu com meu marido, eu com a minha mãe, que deixasse todo mundo tranquilo, e a gente já tem esse plano e vai começar a colocar isso em prática a partir de agora. Então, isso é muito importante. Aliás, vários de vocês que eu já comentei sobre isso me pedem para falar mais. Muitos que são filhos únicos também tem mãe e pai morando em outra cidade. Então, eu prometo fazer um conteúdo mais específico sobre isso, falando sobre esse nosso planejamento, se vocês quiserem, tá? Que eu coloquei também, que é uma fase da vida que eu tô, que assim, eu amo o meu trabalho, gente, eu amo fazer o que eu faço, eu quero fazer o que eu faço até o último dia de vida. Em termos de propósito, tá muito claro pra mim. Só que em termos de formatos, isso pode mudar. Porque será que a Thaís com 60 anos vai conseguir escrever, produzir conteúdo com a mesma frequência? Eu vou conseguir ministrar aulas, vou fazer palestras, enfim. Claro que as coisas mudam. Então eu tenho que me preocupar no sentido de construir um trabalho que seja sustentável nesse sentido. Que eu vá conseguir continuar trabalhando nisso quando eu for ficando mais velha. Por exemplo, essa rotina de fazer curso presencial já é cansativo hoje pra mim, imagina daqui a 20 anos, né? Então, não sei se é uma coisa que eu quero. Então, eu não quero construir a base do meu negócio em cima disso, porque eu não quero ter uma perda financeira que seja muito impactante quando isso acontecer, sabe? Mais ou menos nesse sentido. E aí também pensar que tipo de investimento eu tenho que fazer na minha carreira, que tipo de investimento de dinheiro eu tenho que fazer para ter essa transição mais tranquila. E pensar nos diferentes tipos de formatos também. Enfim, muita coisa. E aí, né, entra no ponto
que é da carreira acadêmica também, que em determinado momento da minha vida eu falei, é por esse caminho que eu quero ir. Uma pessoa que foi uma grande inspiração pra mim, na verdade, foram duas pessoas. Ai, gente, muita gente inspira, né? Mas assim, a Brené Brown, que é uma pessoa que ficou super na moda aí nos últimos anos, que bom, é tão bom quando boas pessoas ficam na moda, com bons trabalhos, né? E o que ela traz é um trabalho autoral, ela é uma pesquisadora acadêmica que democratiza a linguagem do trabalho dela, eu acho isso fantástico. Outra pessoa que também faz isso de uma maneira esplêndida, no meu ponto de vista, é o meu professor orientador do mestrado, que é o Luiz Mauro Sammartino. Ele é crânio total, super nerd no ótimo sentido, assim, tipo, ele é a pessoa que mais lê e conhece de qualquer coisa, não existe coisa que esse homem não saiba, de tudo, de referência. Você fala uma coisa de Foucault, ele sabe a referência, onde tá, é tudo, e ele democratiza muito a fala dele. Se você acessar lá no site, no canal da Casa do Saber, tem vários vídeos bacanas dele lá. E o orientador dele, que foi o Clóvis, né, também foi meu professor na época da faculdade de jornalismo, que é o Clóvis de Barros, né, filho, ele também tem esse modelo, então eu gosto muito dessa abordagem, sabe, de você ter respaldo científico, você ter respaldo acadêmico para o que você fala, mas falar para as pessoas e não só para o meio acadêmico. Então, muito inspirada neles, eu quero fazer esse trabalho. Eu poderia ter feito mestrado lá com 20 e poucos anos, poderia ter feito doutorado e teria sido muito legal, tenho certeza que minha vida ia enveredar por caminhos muito bacanas também. Mas poder desenvolver uma tese nesse momento de vida que eu estou hoje está sendo muito especial para mim, porque é o que eu quero investir em termos de tempo, energia, recurso, etc., nas próximas 2 décadas, pelo menos. Então, eu tô preparando meu pré-projeto pro doutorado, eu quero fazer o doutorado, eu quero concluir a minha tese, depois eu quero continuar para deixar como legado mesmo, né, para a vida acadêmica, para o meu trabalho, para essa área de trabalho que eu faço de produtividade. Então, por exemplo, o David Allen deixou para a humanidade o legado do GTD. Eu quero deixar como legado para a humanidade esses trabalhos em termos de produtividade compassiva. Eu quero validar isso como tese, eu quero escrever outros trabalhos e tratados a respeito. Enfim, são coisas que eu já faço muito no meu dia a dia, mas que eu quero ter esse respaldo científico para falar mais. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade nas coisas que a gente ensina, e eu penso que levar isso para o lado acadêmico vai ser importante. Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque tudo isso está no meu mapa de objetivos de médio prazo, que são os momentos que eu estou vivendo, né? O momento de semear para esse caminho mais sustentável em direção à minha velhice, é o tempo de cuidar da formação do nosso filhote, é tempo de organizar os cuidados com a minha mãe, essa transição, porque ela já é idosa, ela tá bem, mas assim, daqui pra frente ela vai ficando mais idosinha, né? Então ela vai precisar de mais cuidados. Eu, por ser filha única, eu sou responsável, e não apenas por ser responsável, eu tenho o amor e o carinho e o cuidado necessários para poder fazer isso da melhor maneira para ela. Também preciso então investir dinheiro para aposentadoria ou para o período da velhice, de modo geral, e também é o momento de desenvolver a minha tese. E aí eu coloco algumas áreas, né, que para mim fazem sentido. Eu não vou abrir aqui todas porque é bem íntimo, gente, é bem pessoal, mas eu vou explicar mais ou menos o que eu tenho em cada uma delas. Então, em estudos, por exemplo, eu tenho o doutorado, como que eu pego esse objetivo de médio prazo e trago ele pro presente com esse fato do doutorado, e aí vocês podem entender como eu vou fazer isso para as outras áreas também. Então, por exemplo, estudos. Eu tenho, nesse ciclo de vida que eu tô vivendo de médio prazo, que eu quero concluir o doutorado. Para eu concluir o doutorado, porque assim, eu tô falando de um ciclo então de 8 a 9 anos, né, quase uma década de vida. O doutorado, ele leva de 4 a 6 anos, o curso, né, a formação, assim, até você concluir a sua tese, apresentar, acabou, fechou. Só que o doutorado não se resume aos anos que você está cursando o doutorado. Então, por exemplo, eu não estou fazendo o doutorado agora, mas eu estou estudando pra caramba, lendo vários livros, eu estou pesquisando que instituição que eu vou querer fazer, pesquisando os possíveis professores, orientadores ou professoras que talvez eu queira abordar. Será que eu vou entrar como aluno especial em alguma disciplina para já ir incrementando? Eu estou desenhando, que é o principal de todos aí, o meu pré-projeto. Então, assim, pensando que nesse ciclo, né, de início da ideia até a conclusão da tese, a defesa da tese do doutorado, né, concluída e publicar artigos relacionados, talvez livro, enfim, eu vejo que é factível esse ciclo aí de até 10 anos, tá? Levando tudo isso em conta. Quando eu trago isso para curto prazo, ou seja, em até 2 anos, qual que é a minha meta? Qual que é o meu objetivo de curto prazo relacionado a esse de médio prazo? É ingressar no doutorado. Aí já fica muito mais factível, porque eu falo, bom, em até 2 anos eu consigo ingressar no doutorado, porque
para conseguir ingressar no doutorado, também não é uma curva do transatlântico, mas é uma curva que não é uma curva de bicicleta, aquela que você vira rapidinho pro lado, é uma curva um pouquinho maior, talvez uma curva de ônibus, como que é o nome daqueles ônibus que tem vários? Meu marido vai colocar aqui o nome de... E aí, então, é uma curva um pouquinho mais assim, ela é mais íngreme, mas também leva um pouquinho mais de curva para fazer. Então, eu tenho que fazer todas essas questões que eu acabei de comentar, mas essencialmente desenhar esse pré-projeto, definir qual é a instituição. Eu tenho que gerar condições tanto financeiras quanto psicológicas para fazer o doutorado, porque não é fácil, né? Tanto em uma coisa quanto em outra. Então, 2 anos é factível para isso. E aí a gente chega no recorte de curtíssimo prazo, que seria, que para quem usa GTD, a gente pode chamar de projeto, ou então curtíssimo prazo, que seria esse recorte de 1 ano, que pode ser tanto para 2020 quanto entre julho de 2020 e julho de 2021, que é o que eu quero, então, concluir nesse recorte de 1 ano para esse objetivo de curto prazo, que é ingressar no mestrado, que é justamente ler os livros afim, estudar o currículo dos professores, pesquisar instituições e linhas de pesquisa, desenhar esse documento do pré-projeto do doutorado. Então são coisas que você fala, são muitas coisas, sim, só que são perfeitamente factíveis de eu concluir no período de até 1 ano. Por isso que eu costumo chamar então de projetos, dentro do próprio uso do método GTD, né, sendo compatível com o método do Vida Organizada que eu faço também. Então, apesar de serem muitas coisas, eu consigo fazer, é factível, né? Daí já fica um pouquinho mais próximo da minha realidade. E eu não trabalho nos projetos, eu trabalho nas ações dos projetos. Os projetos eu reviso semanalmente para ver como que tá o acompanhamento deles mesmo. E aí, por exemplo, eu tenho um projeto que é fazer esse desenho do pré-projeto para o doutorado. Toda semana, quando eu faço minha revisão semanal, eu reviso os diversos projetos, esse está lá entre eles, e aí eu defino uma aproximação para ele, que seria baixar um modelo da internet de documento para pré-projeto. Isso é uma aproximação que vai estar ali na minha lista de afazeres, de modo geral, que eu vou fazer ao longo da semana, quando eu sentir ali, analisando momento a momento no meu dia a dia. Esse é o momento prioritário para fazer isso, eu vou fazer. Pego, faço, uma vez que eu tenha baixado, já vou começar a trabalhar nesse documento, e aí toda semana eu reviso esse projeto e vou definir novas ações em cima dele. Até o momento que eu vou fazendo todas as ações, concluo o projeto, e à medida que eu vou concluindo projetos, eu vou alcançando objetivos de curto prazo, e o alcance do objetivo de curto prazo vai me levar a alcançar os de médio prazo, de longo prazo, enfim, por aí vai, né? Então uma coisa constrói em cima da outra, é bem interessante. E aí eu dei esse exemplo para estudos, mas em família eu tenho essa questão da minha mãe, tem questões do trabalho do meu marido, tem questões com o nosso filhote, tem questões com o restante da família, com relação à casa, tem várias coisas que a gente quer fazer, a gente quer fazer uma reforma completaça na nossa casa, assim, de pintar a fachada, quintal, um monte de coisas. Então eu vejo esse período maior aí, uma série de resoluções que sobraram aí de inventário da minha avó, de um imóvel que tem no interior, dividido com várias pessoas da família, que a gente tem que resolver se vai vender ou não. Então essas resoluções de inventário estão todas aqui também. Finanças, tem os diversos investimentos, então eu faço um planejamento de quanto que eu quero ter ao final desse período e como que eu vou fazer isso, então, né, fazendo essa regressiva dos anos até o momento que a gente tá. Coisas que eu quero construir com relação ao meu trabalho, a minha carreira, como que eu vou investir a minha energia no meu trabalho e na minha carreira nesses próximos anos. E aí, mais uma vez, tendo esse objetivo de médio prazo, ele conversa, obviamente, com propósito, valores, né, propósito de vida, conversa com objetivos de longo prazo, mas eles são o que eu quero investir a minha energia nos próximos anos, que seriam, então, esse médio prazo. E espiritualidade também tem, porque para mim espiritualidade é uma área muito forte para minha vida, no sentido de me desenvolver mesmo dentro do budismo. Eu quero concluir, por exemplo, uma coisa que eu posso compartilhar, o programa de formação de professores da nova tradição Kadampa, que é a tradição que eu faço parte. É um programa que leva pelo menos 7 anos, então faz sentido que esteja aqui como objetivo de médio prazo, assim como estudar todos os livros da tradição. Eu também coloquei aqui que eu quero me tornar professora do centro budista próximo aqui de mim,
Então são coisas que levam tempo, levam anos, porque dependem da minha formação, né, do meu estudo, da minha prática, etc. Em desenvolvimento pessoal, coloquei várias coisas também, especialmente com relação à saúde, né, no sentido de ir construindo um estilo de vida mais saudável. A própria aproximação com a Ayurveda tem a ver com isso. Eu não sei se eu vou viver 100 anos, mas eu quero viver 100 anos, quero viver 120 anos, enfim, tá? Então eu quero chegar lá de alguma maneira. Eu posso não chegar lá, mas quanto mais eu viver, mais vai ser por conta desse estilo de vida saudável que eu comecei a implementar há alguns anos na minha vida. Então é isso, né? Como o David gosta de falar, o valor de você pensar no futuro não é sobre você engessar a sua vida ou sobre você definir objetivos porque você quer ter alta performance, coisa tipo, não, apesar de que se você quiser fazer, tá bom, cada um. Mas é mais no sentido de que quando você pensa no seu futuro, isso impacta na maneira como você age hoje. Então, eu, por exemplo, eu fiz essa revisão essa semana, né, que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. A gente tá na primeira semana de julho. Eu fiz a revisão desse mapa e no dia que eu fiz, eu fiquei com uma sensação de plenitude tão boa com relação à vida, sabe? No sentido de que, pô, legal, tá encaminhado. Com pandemia ou sem pandemia, isso aqui eu tô falando de uma década de vida. Muita coisa vai acontecer, muita coisa pode acontecer até janeiro, quando eu revisar de novo e posso querer reestruturar isso aqui. Já aconteceu de eu colocar um objetivo de médio prazo que eu tinha e desistir dele no meio do caminho por perceber que não era o que eu queria. Pode acontecer. Então você reajusta a sua rota o tempo inteiro. Então vários objetivos que eu tinha assim de vida que eu acabei tirando. Ou então outros que quando eu concluí eu falei, legal, concluí, mas ok, né, já foi essa etapa, agora eu tô em outra fase. Enfim, é sobre reflexão sobre a vida, não é necessariamente sobre você definir uma coisa e falar, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. Não, você pode mudar a qualquer momento. São ferramentas de reflexão, de análise, de você pensar sobre a sua própria vida. Então, claro, eu revisei esse mapa agora em julho, ele faz parte de uma revisão semestral que envolve outros elementos que eu tô compartilhando com vocês aqui aos poucos. Um desses outros elementos é a revisão dos assuntos que eu tô estudando, eu vou falar mais sobre isso em outro vídeo também, mas enfim, é uma revisão que pra mim é muito significativa, faz muita diferença, assim, em termos de vida, além de ser muito gostosa de fazer. Porque quando você está fazendo esse tipo de reflexão, você está fazendo uma reflexão sobre a sua vida. Para vocês terem uma ideia de como isso foi útil num determinado momento da minha vida. Em 2018, quando a minha avó faleceu, a minha avó, nossa, é uma segunda mãe pra mim, assim, praticamente, né? Morei durante muitos anos com ela. Ela tinha uma personalidade totalmente diferente da minha mãe, então é como se eu tivesse duas mães realmente, sabe? E aprendesse com as duas, assim. Enfim, ela era uma pessoa muito presente pra mim, era o que a gente costuma chamar de porto seguro, digamos assim. Ela não financeiramente nem nada do tipo, mas era a pessoa que, se eu tinha uma questão, se eu tinha algum problema, se eu queria desabafar, era com ela que eu conversava sempre, né? Uma pessoa que me conhecia, tinha muita experiência de vida, a gente perdeu meu pai juntas, então a gente vivenciou esse luto juntas, ela com o filho dela, eu com meu pai. Quando o Paul nasceu, ela estava presente. Então, assim, quando eu perdi a minha avó, era uma coisa que eu não... Digamos assim, minha avó era idosa, mas eu não esperava que acontecesse naquele momento. Eu esperava que ela vivesse pelo menos mais uns 5 ou 10 anos, né? Ela morreu, ela já era idosa, mas ela morreu em detrimento de uma complicação cirúrgica que ela teve. Ela teve que fazer uma cirurgia, em teoria, simples, de trocar uma prótese do joelho dela, que ela tinha operado há 10 anos, tinha que trocar de novo agora. Isso aconteceu em dezembro de 2017. E quando ela fez essa operação, ela pegou uma infecção. E aí que se generalizou, e aí ela teve essa complicação e faleceu. Ali foi uma coisa de um período de... Em menos de 6 meses aconteceu tudo isso. A cirurgia, ela ter ficado ruim, a gente tentando descobrir o que era, e quando descobriu, aí ela veio a falecer. Foi muito difícil pra mim na época, eu já falei sobre isso em outros vídeos, não vou entrar muito em detalhes pra não ficar tão emocionada, apesar de já estar, obviamente. Mas o que eu quero dizer é que eu tinha várias construções e planejamentos de médio prazo que envolviam, inclusive, né, coisas que envolviam a minha avó. Lá atrás, quando eu fiz um desses planejamentos, eu ainda morava em Campinas. A gente sempre morou em São Paulo, mas a gente morou em Campinas durante 3 anos por conta do meu trabalho. E quando eu tava morando lá, eu pensava nesse mapa, né, de médio prazo, olha que muito louco. Eu quero voltar pra São Paulo porque eu quero que a minha avó acompanhe o crescimento do Paul. Então, assim, ou ela vem morar aqui com a gente,
ou a gente vai pra São Paulo de novo, né? E a gente sentia falta de São Paulo também. A gente quase chegou a levá-la pra lá, só que ela não quis ir, porque ela tinha a casa dela aqui, meu tio também morava próximo, né, dela, então ela não queria perder esse contato com os netos dela, tudo, que eu achei muito justo. Então, como a gente também queria voltar pra São Paulo, a gente falou, vamos voltar pra São Paulo então. Então a gente, essa parte da transição de carreira também envolveu voltar pra São Paulo muito por isso, muito pro nosso filho ficar perto da minha mãe, da minha avó, da mãe do meu marido, né, do pai do meu marido também, enfim, teve muito a ver com a família. Parte disso também se deu pra gente morar próximo da minha avó. Então, em algum momento ali, a gente também fez essa estruturação pra morar perto dela. E isso foi muito legal porque isso proporcionou que ela tivesse momentos bacanas de cotidiano mesmo, sabe? Com o Paul, de fazer lição de casa com ele, de pedir pizza no domingo, sabe? Coisas de cotidiano, coisas que não são de evento, tipo ir visitar a avó, coisa. Não, era do cotidiano. Tipo, o que você fez na escola hoje? Vem aqui pra fazer lição junto. Então isso foi muito legal. Ela teve a oportunidade de vivenciar isso e acima de tudo o Paul também, né? E eu, como mãe, fiquei muito feliz de ver isso acontecendo. Eu quero dizer aqui uma coisa que lá atrás eu refleti, né, sobre a minha família, se tornou presente e foi muito significativo. E, por exemplo, quando ela morreu, eu tinha muitas coisas que eram de médio prazo que acabaram ficando curtíssimo prazo, que eu tive que resolver. Então, a gente tinha questões... eu gostaria de ter organizado melhor a questão do inventário com ela quando ela ainda estava viva. Não tivemos oportunidade de fazer isso, mesmo porque é um tema super delicado para você fazer, né? Mas eu tive, por ter esse mapa, eu consegui reestruturar e falar, isso continua a médio prazo, beleza, isso já vem para curto prazo, preciso mudar. Então, foi fundamental ter esse mapa, porque me ajudou até a me reconectar comigo mesma na época que eu tava tão triste, mas poder analisar um mapa como esse me fez ter um foco. É estranho falar isso, mas me permitiu estar mais conectada comigo mesma e respeitar o luto, ao mesmo tempo que eu tinha controle que as coisas eram essa curva do transatlântico, levavam mais tempo, então eu não estava impactando coisas que eram importantes para mim, sabe? E aquilo que eu tive que trazer mais pro presente, ter esses mapas me possibilitou fazer isso sem pirar muito. Então foi bem interessante. Enfim, é assim que eu quero terminar esse vídeo, encorajando você a fazer esse tipo de reflexão, no formato que for. O importante é que você reflita sobre a sua vida e você compartilhe com a pessoa que você quer passar o resto da sua vida junto, com as pessoas que são importantes para você, com seus filhos. Enfim, é um exercício muito gostoso de ser feito de tempos em tempos e de revisar, como eu falei, de tempos em tempos. Pode ser a cada 6 meses ou quando você sentir necessidade realmente, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, porque assim você ajuda demais aqui o canal e você também mostra que você curtiu esse conteúdo, tá? Deixa um comentário se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão de vídeo com base em algo que eu falei aqui, por favor deixa, que isso me ajuda a ter ideias para os próximos conteúdos também, tá bom? Tchau então, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.